Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai trabalhar alguns conteúdos do nono ano do ensino fundamental. O conteúdo abordado hoje vai ser o conteúdo de função. Eu sou o professor Wildney e estarei aqui para ministrar esse conteúdo para todos vocês. Quero agradecer a toda a equipe de matemática que colaborou para esse trabalho. Tudo isso em parceria com a Secretaria de Educação e Tecnologia de Belo Jardim. Então vamos lá. O que é uma função? A função determina uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Podemos defini-la utilizando uma lei de formação, em que, para cada valor de x, temos um valor f de x, chamado de x de domínio e f de x, ou y de imagem da função. A formalização matemática para a definição de função é dada por seja x um conjunto com elementos de x e y, um conjunto dos elementos de y. Temos que. Então vamos lá, galerinha. Veja só, o que toda essa minha teoria está trazendo para a gente. Ele me diz o seguinte, que uma função ela vai acontecer quando, para um valor de x que eu tenho aqui, um valor do meu conjunto x aqui, eu tenha um valor correspondente no meu conjunto y. Então, minha função ela vai acontecer quando, para um valor de x, tenha um valor correspondente em y. Podemos ter a seguinte situação. Um valor de x só pode assumir um único valor em y. Nunca um valor em x poderá assumir mais de um valor. Ou seja, essa minha função ela só vai ser caracterizada como função se esse valor de x assumir um único valor no conjunto y. Isso também vai acontecer se todos os meus valores de x tiver um correspondente no conjunto y. Caso um valor de x não possua um correspondente no conjunto y, a gente não vai poder caracterizar essa expressão como uma função. Certinho? Então, onde a gente utiliza uma função? A gente utiliza com o consumo de energia de um automóvel em função da velocidade. O custo da chamada de um celular é uma função do tempo de conversação. O dinheiro pago na compra de um terreno varia de acordo com sua área. A gente tem N situações do nosso dia a dia que são caracterizadas como uma função. Aqui a gente traz uma situação que expressa valores que vão nos dar um exemplo de função. Veja só, o preço do quilograma depende do tipo de fruta que se apresenta. Então, Cris é vendedora de frutas e pretende cobrar pelo quilograma de 4 tipos diferentes de frutas, o dobro daquilo que ela paga. Então ela vai comprar um tipo de fruta por um determinado valor e quando ela for repassar para os seus clientes, ela vai estar cobrando um valor dobrado em relação àquilo que ela pagou por esse tipo de fruta. A tabela seguinte representa a correspondência entre cada tipo de fruta e o seu preço a ser cobrado por quilograma. Então, se a gente observa aí na tabela, a fruta laranja ela compra por R$ 1,40 e o valor da venda dela vai ser de R$ 2,80, ou seja, ela está dobrando aí
o valor em relação àquilo que ela comprou. A maçã, ela compra a R$2 e vende o quilo a R$4. A pera, R$2,50, vende a R$5. A uva, a R$3,50, vendendo a R$7. Então, se a gente for colocar isso aqui num esquema, a gente vai ter que, no meu conjunto X, estão os valores em que Cris adquire aquelas frutas, o preço pago por ela, por cada fruta. Já no conjunto Y, a gente tem os valores pagos por seus clientes. Se a gente observar aí, para cada valor de X, eu tenho seu correspondente no conjunto Y. Ou seja, quando o valor é 1,2, R$1,20, o seu correspondente vai ser R$2,80. Quando o valor da fruta é de R$2, o seu correspondente no conjunto Y é de R$4. Quando a fruta vale R$2,50, o seu correspondente será R$5. E quando a fruta vale R$3,50, o seu correspondente no conjunto Y, ele vale R$7. Então, se a gente observar aí, cada elemento de X, ele tem um único correspondente no conjunto Y. Então, podemos caracterizar assim essa situação como uma função. Assim sendo, cada elemento de um conjunto X é elevado a um único elemento do conjunto Y. Essa ocorrência é determinada por uma lei de formação. A partir dessa definição, é possível constatar que X é uma variável independente e que Y é a variável dependente. Isso porque, em toda função, para encontrar o valor de Y, devemos inicialmente ter o valor de X. Para a situação descrita anteriormente, a gente tem a função dada por y igual a 2x. Onde é que a gente observa isso, pessoal? Então, se a gente lembrar aqui da tabela, para cada valor que eu tinha de fruta adquirida por Cris, ou seja, cada valor de y, eu tinha um valor para Y, ou seja, o valor de venda da fruta para a sua clientela. Conforme eu iria mudando aqui, o valor de X, eu teria um novo valor para Y. Ou seja, essa minha variável Y aqui, ela depende dos valores de X. Se ela adquirisse uma fruta por R$8, como ela quer receber o dobro, ou seja, o valor daquilo que ela compra multiplicado por 2. Então, tudo que ela iria comprar seria dobrado. Essa daqui é a função da situação da quitanda de Cris. Então, todo o valor de Y depende de X. Se X muda, Y também vai estar mudando. Então vamos à seguinte situação. Toda correspondência, ela é uma função. Como falei anteriormente para vocês, vimos que temos duas regrinhas para que isso venha a se tornar uma função. Um valor de X tem que ter um único correspondente no conjunto Y. E temos que todos os valores de X devem ter obrigatoriamente um valor correspondente em Y. Não podemos ter nenhum valor de X sem o seu devido correspondente. Então, nesse meu primeiro exemplo aqui, eu tenho 4 valores para X, que tem apenas 3 deles com seus respectivos correspondentes no conjunto Y. 0, 1 e 2 têm correspondentes, têm valores associados em Y. O valor 3 desse conjunto X não tem um correspondente. Logo,
esse meu exemplo aí não caracteriza uma função, já que o 3 não tem um correspondente. E se a gente pega o segundo exemplo, todos os meus valores de x têm um único correspondente no conjunto y. A gente observa aí nessas setinhas verdes que um valor de x, o valor 0 e 2, tem correspondentes iguais no conjunto y. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é um valor de x admitir dois correspondentes em y. Então, meu primeiro exemplo não caracteriza uma função. Já no segundo exemplo, a gente tem uma função. Então, se a gente observar aí, ó, todos os valores de x devem ter um valor correspondente em y. E para cada valor de x existe apenas um único valor em y. Aquilo que eu já tinha comentado com vocês anteriormente, galerinha. Elementos de uma função. A gente tem o conjunto x, que é aquele valor determinado por mim, determinado pela situação, que a gente está chamando de domínio. Temos o conjunto y, que são o conjunto dos seus correspondentes, chamado de contradomínio. E temos os elementos do contradomínio que correspondem com o domínio. Chama isso de imagem. Então, nesse nosso exemplo que a gente tem aí, o conjunto x tem elementos de 0, 1, 2 e 3. Esses elementos que tenho aqui são o nosso domínio, é o nosso domínio. Já esses elementos aí de y, 1, menos 1, 0, 3 e 2, é o que a gente chama de contradomínio. Certinho? Então vamos lá, identificar o que realmente interessa para a gente. Então todos esses valores aqui de x, todos esses valores, eles são chamados de domínio. Todos os valores de x, eles são chamados de domínio. Todos esses valores aqui do conjunto y, eles são chamados de contradomínio. E apenas esses valores aqui, ó, esses três, menos 1, 0 e 3, são conhecidos como imagem. Por que apenas esse, professor? Porque esses três valores aqui são correspondentes de elementos do conjunto x. Esses outros dois aqui, 1 e 2, fazem parte apenas do contradomínio. Menos 1, 0 e 3 fazem parte do contradomínio e são a imagem da minha função. Ou seja, eles são correspondentes dos valores de x. Então vamos agora praticar o que a gente trabalhou em função. Me diz o seguinte: para y ao quadrado, sendo x ao quadrado, com o conjunto x 0, 1, 2 e x, podemos concluir que trata-se de uma função. Então, como é que a gente vai estar trabalhando aí? Vem aqui. Ó, então a minha função é y igual a x ao quadrado. Como é que eu vou caracterizar
saber se isso é ou não uma função. Então aqui eu tenho os valores de x e tenho a minha expressão daqui. Como é que eu vou fazer? Para cada valor de x aqui desse meu conjunto, desse meu domínio, eu vou estar substituindo aqui e encontrar o seu respectivo correspondente em y. Então vamos lá. Para a primeira situação, y é igual. O primeiro valor que eu vou estar substituindo aqui, ó, do meu conjunto x vai ser 0. 0 ao quadrado. 0 vezes 0, a gente sabe que isso é 0. Então aqui, ó, no meu conjunto x e aqui o meu conjunto y, quando x é 0, y também vai ser 0. Agora, a situação em que x vale 1. 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1 também vai ser 1. Então, quando x tem o valor de 1, y também terá o valor de 1. Seja seu correspondente no conjunto y. Agora, para o próximo valor, y é igual. Quando x vale 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Ou seja, quando x vale 2, y vale 4. Seu correspondente. E por fim, quando x vale 3, y corresponde a 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Ou seja, colocando no meu conjunto, x é 3 e y vai ser 9. Então aqui, ó, seu correspondente no conjunto y. Então, se a gente for aqui identificar, ó, todo esse meu conjunto x aqui, ele é o meu domínio. Domínio. Interessante a gente lembrar dessa nomenclatura, porque algumas questões, eles vêm com esse conceito de domínio e o seu contradomínio. Tudo isso daqui em y é o que a gente chama de contradomínio. E os valores que são correspondentes aos valores de x, isso tudo aqui a gente está chamando de imagem. Lembrando que a imagem são apenas os valores que são correspondentes dos valores de x. Belezinha, galera? Agora temos uma outra situação. Essa situação diz assim: sendo x igual a menos 1, 0, 1 e 2, e y, ou seja, o meu contradomínio, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Verifique em cada caso se a lei de formação dada define uma função de x em y. Então, aí eu tenho dois casos. O primeiro caso é y igual a x. E no segundo caso, eu tenho que y é igual a 2x mais 1. Então, a gente vai proceder de maneira muito semelhante àquele do último exemplo. Para cada valor de x que eu tenho aqui, eu vou estar substituindo na minha função e a partir dela eu vou poder definir se isso vai ser ou não uma função. Então vamos lá?
Então, para minha função y igual a x. Então, tenho minha função aqui. Para minha primeira situação, x, eu venho aqui para o meu domínio. O primeiro valor de x que eu tenho aqui é menos 1. Então, x eu vou substituir por menos 1. Ou seja, quando x é menos 1, y também vai ser menos 1. Então, ligando aqui meu correspondente. Para a segunda situação, y é igual quando x vale 0. Quando x vale 0, y também vale 0. Veja que aqui eu não estou tendo nenhum trabalho. Apenas substituindo, já que eu não tenho nenhum produto, não tenho uma soma, não tenho uma potência aí. Para a terceira situação, quando x vale 1. Quando x vale 1, só substituindo, y também vai valer 1. E agora, quando x vale 2. X vale 2, y também vai valer 2. Logo, podemos concluir que cada elemento aqui do conjunto x, ou seja, do meu domínio, tem um único correspondente no conjunto y. E nenhum dos elementos aqui de x ficou sem o seu devido correspondente em y. Então, essa minha primeira expressão daqui, ela é função. Belezinha? Tranquilo? Vamos ver agora a letra B. Para a letra B, eu tenho a expressão y é igual a 2x mais 1, utilizando o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. Vamos analisar se essa lei daqui é ou não uma função. Então, pegando aqui, y é igual a 2 vezes o primeiro valor que eu tenho que fazer aqui, menos 1. Então, y é igual a 2 vezes, se eu estou fazendo a multiplicação com sinal negativo, esse meu valor eu coloco aqui no parênteses. Só fiz a substituição e repito o resto, mais 1. Vai ser igual 2 vezes menos 1, mais vezes menos é menos. 2 vezes 1, 2, mais 1. Estou repetindo, vai ser igual menos 2 mais 1, sinais diferentes a gente subtrai e coloca o sinal do maior. 2 menos 1 é 1 e o sinal do maior, menos. Então, quando x vale menos 1, y também vai valer menos 1. Então, seu correspondente vem aqui. Ok? Próxima situação, quando y é x valendo 0. 2 vezes 0 mais 1. Veja que eu estou repetindo a expressão e apenas trocando o valor de x por cada elemento desse meu domínio. Ou seja, 2 vezes 0 é 0, mais 1. 0 mais 1 a gente sabe que é 1. Ou seja, quando x é 0, a minha função me dá minha expressão me dá um valor em y de 1. Próximo elemento do meu domínio. Y é igual a 2 vezes. Quando x vale 1 positivo. Repito o resto da expressão. 2 vezes 1 é 2. Mais 1.
2 mais 1, 3. Ou seja, quando x vale 1, y vale 3. Tranquilo? Agora, o último valor da gente, quando x vale 2. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1. 4 mais 1 é 5. Ou seja, quando x vale 2, não temos um valor aqui em y. Se eu não tenho um correspondente em y, essa minha lei aqui não é função. Caso eu tivesse aqui, um elemento 5 em y, tornaria uma função. Mas no meu contradomínio aqui não aparece o correspondente 5. Logo, não caracteriza uma função. Belezinha? Agora, gente, a gente vai aplicar nossos conceitos de função nessa aplicação aí. Temos numa serigrafia o preço y de cada camiseta relaciona-se com a quantidade x de camisetas encomendadas. Através da fórmula de y igual a menos 0,4x mais 60. Foram encomendadas 50 camisetas. Qual é o custo de cada camiseta? Então, como é que a gente pode responder essa minha questãozinha aqui? Veja só. Esta é aquela situação em que a gente vai comprar algumas camisetas e quanto mais camisas a gente compra, mais baixo vai ser o preço pago por cada uma. Se eu compro no varejo, compro lá 50 camisas, cada camisa sai por um preço. O vendedor me vende a R$10 cada camisa. Se eu compro 200 camisas, ele vai diminuir para mim o preço de cada camisa, porque eu estou levando mais, estou ajudando ele. Certinho? Então, essa minha questãozinha daqui, ele me diz o seguinte, que o preço Y de cada camisa é dada pela expressão, pela função 0,4x mais 60, onde x é o valor da quantidade de camiseta que eu estou encomendando. Como essa parte aqui, que eu tenho x relacionado à quantidade de camisetas que eu estou encomendando, é um valor negativo, isso me dá o seguinte, quanto mais camisas eu compro, menor vai ser o preço pago por cada camisa. Então vamos lá, é bem simples essa questãozinha. Ele me diz que a pessoa encomendou 50 camisas, ou seja, y vai ser igual a menos 0,4 vezes x é o número de camisas encomendadas, 50, vezes 50, e repito o resto aqui da minha função, 60. Qual a ideia agora? Tenho um produto aqui, tenho uma multiplicação. Vou resolver ela. 50 vezes menos 0,4. O sinal eu coloco só no final. Vezes 0,4. 4 vezes 0 vai ser 0. 4 vezes 5, 20. 0 vezes 0 a gente sabe que é 0. E 0 vezes 5 também vai ser 0. Passa tracinho. 2 mais 0, 2. Um número após a vírgula, tenho que ter aqui um número também após a vírgula. Logo, y é igual a... O sinal de menos eu vou colocar agora, não precisei colocar na multiplicação, certinho? E o valor dessa minha multiplicação, 0,4 vezes 50,
deu 20. Mais 60. Y vai ser igual. Sinais diferentes a gente subtrai e repete o sinal do número maior, que no caso da gente aqui é o 60. 60 menos 20 vai dar 40. Ou seja, a pessoa vai pagar R$40 por cada camiseta aí. Ficando aí nossa alternativa A. Letrinha A, aí bonitinha pra gente. Beleza, gente? Ó, um valor de X tem o seu correspondente em Y. Aplicaçãozinha aí de função. Nosso próximo exemplo me dá o seguinte. Sendo X menos 1, 0, 1 e 2, e o contradomínio Y, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Verifique se essa lei de formação dada define uma função de x em y para a minha função y igual a menos 2x. Então, vamos lá. Tenho o meu conjunto aqui, menos 1, menos 0, 1 e 2. E y eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e o 4. Vamos lá aplicar? Então, veja só. Aquela mesma situaçãozinha. Tenho o valor do domínio e vou substituindo na minha expressão aqui. Então, y é igual a menos, ó, se ligar aqui no sinalzinho, 2 vezes. O primeiro valor que eu vou pegar aqui é menos 1. Então, ó, menos 1. Vai ficar o que pra gente? Multiplicação, menos vezes menos, sinais iguais, ó, na multiplicação fica positivo. Então, fica mais. Menos vezes menos, mais. Agora, 2 vezes 1, 2. Logo, quando x vale menos 1, y vale quanto? Vale 2. Positivo. Joguinho de sinal. Beleza? Próxima situação. Quando x vale 0. Menos 2 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0 é o próprio 0. Ou seja, quando x vale 0, y também vai valer 0. Seu correspondente está aqui, ó, no conjunto y. Agora, para quando x for valer menos... Aliás, quando x vale 1. Próximo elemento do meu domínio aqui. Menos 2 vezes 1. Ó, menos 2 vezes 1. Menos vezes mais dá menos. Ou seja, 2 vezes 1, 2. E o sinal de menos que a gente fez a multiplicação aqui dos sinais. Quando x vale 1, y vale menos 2. Seu correspondente aqui, ó. E o nosso último valor, quando x vale 2. Menos vezes mais é menos. 2 vezes 2, 4. Ou seja, quando x vale 2, y tem que valer menos 4. Aí eu vou aqui no meu correspondente e não tenho. Eu tenho 4 positivo. Mas veja que o elemento aqui deveria ser menos 4. Correspondente em y, menos 4. Então, professor, isso não vai ser uma função? Não vai ser uma função. Já que um desses elementos de x do meu domínio não tem o seu devido correspondente aqui, ó, no contradomínio em y. Então,
não é função. Então, importante a gente lembrar das regrinhas que validam a função. Cada elemento de x tem que ter o seu correspondente em y e cada elemento de x deve ter um único correspondente em y. Belezinha? Bom, galera, vamos encerrando por hoje as nossas atividades sobre função. Em breve voltaremos com mais aplicações sobre função. Deixo para vocês aqui a frase que diz o seguinte: transforme cada novo desafio em oportunidade de aprendizado e crescimento. Ou seja, isso que a gente está vivendo hoje é uma oportunidade para a gente crescer de uma maneira diferente. Quero agradecer a todos vocês pela atenção e até a próxima semana. Valeu!